Olá, senhores. Professora Diana mais uma vez, dessa vez para falarmos sobre o assunto que vai cair em sociologia, tá certo? Terceiro ano. Então, o assunto que nós focamos nessa unidade foi aí a globalização, tá certo? Então, é o assunto que vai cair, tá bom? Globalização é o assunto de sociologia nessa terceira unidade. Vamos ao conceito de globalização, né? O que seria então a globalização tão falada? A globalização ela é um processo econômico e social que estabelece uma integração e relação entre os países e as pessoas de todo o mundo, tá certo? É um processo econômico, político e social que vai estabelecer relações entre os países do mundo de diferentes maneiras, né? Principalmente voltada aí à questão capitalista, tá certo? Então, o mundo capitalista, ele proporcionou aí essa globalização, que seria o acesso a outros grupos sociais, outros países, outros costumes, outros conceitos, outras coisas, né, sendo anexada ao nosso jeito de ser, tá certo? Então, a globalização ela traz aí como conceito principal esse, né? Esses dizeres, beleza? Nessa lógica, vamos trabalhar um pouquinho a globalização voltada para o geógrafo Milton Santos, já que a sociologia ela é uma análise de comportamentos aí sociais, né, de comportamentos de grupos, tá certo? E o Milton Santos ele trabalha com três tipos de globalização, né? A globalização enquanto fábula, tá certo? E o que seria globalização enquanto fábula? Aquele mundo bonito, aquela integração econômica, política e social que nós vemos e que é muito voltada para os países desenvolvidos, países centrais, né? A galera, principalmente do norte, né? Aquela divisão bem norte e sul representada aqui nessa primeira chargezinha, né? Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização, tá certo? Então vão ter alguns países que vão se beneficiar e a maioria desses países, é lógico, são países centrais, tá certo? Também conhecidos como países de primeiro mundo ou desenvolvidos, cuja maioria concentram-se, né, no norte político, né, político e econômico, representado aí por essa professora atlética, tá certo? Do outro lado, aliás, abaixo, nós vemos aqui uma outra imagem, né? Dois senhores, o norte e o sul, conversando, né? Onde nós estamos vendo claramente em que o norte está vestido aí de terno e de paletó e gravata, né? Isso já o sul de forma mais simples, representando o que? A situação econômica de cada grupo social desse. E aqui ao lado estamos escondendo, né, as consequências, as mazelas provocadas pela globalização, tá certo? Então a globalização não é somente essa integração política e econômica, eu poder visitar outros países, falar outra língua, comer outros tipos de comida, ouvir diferentes músicas, não é apenas esse lado bonito, né? Então assim, ela como fábula é o que mostra pra gente esse lado bonito, esse lado romântico, essa coisa legal aí da globalização, tá certo? Já ele fala, né, sobre a globalização como fábula e ele também vai falar de uma outra globalização. Que globalização seria essa? É uma globalização perversa, né? Uma globalização da perversidade. Essa globalização são as consequências provocadas lá pelo aquele mundo bonito, né? Promovido aí pelas grandes empresas, pelos grandes blocos regionais, pelos grupos empresariais que comandam aí os países, tá certo? Esses grupos, eles promovem muito a desigualdade social. Então, como a charge, ela mostra aqui, olha, filho, um iPad para você, né? Fio, você vai e pede. Então, assim, existem dois mundos muito claros diante de uma globalização, de uma integração econômica e social, né, espalhadas pelo mundo. Segundo a crítica do Milton Santos, ele diz que existe a globalização como fábula, como coisa romântica, como algo muito bom,
as consequências dessa globalização, que seria aí o aumento de desemprego, a questão do aumento das desigualdades sociais, tá certo? Inclusive existem pesquisas, né, que diz que a pobreza mundial ela pode ser combatida diante de um multiculturalismo, tá certo? Diante de uma solidariedade. Sobre essa solidariedade é que o Milton Santos vem falando em uma outra globalização que inclusive é um dos livros dele, né? Por uma outra globalização, uma globalização menos perversa, uma globalização mais humana, uma globalização mais solidária, uma globalização que não se preocupe apenas com o regime capitalista, né? Com o ganhar, com o ter, com o ser, e sim se preocupe com o outro, né? Com o desenvolver do outro enquanto ser, enquanto cidadão, tá certo? Em direção a uma globalização com uma faceta mais humana, tá? Vejam as falas do Milton Santos, né? Se a globalização continuar a ser produzida de maneira pela qual tem sido até aqui, se continuarmos a deixar de aprender com nossos erros, ela não só fracassará em promover o desenvolvimento, como continuará a criar pobreza e desigualdade social, porque não deu, tá certo? E desigualdade social no mundo. Então, o que ele deixa claro para a gente nessa fala, né? Que essa terceira globalização, por uma outra globalização, por uma nova globalização, que temos que deixar de pensar dessa forma tão capitalista, tão consumista, né? Tão em função de si, para começar a pensar em algo bom para todos, né? E não apenas para uma única parte, nesse caso, as grandes empresas, né? Os grandes grupos. A função da globalização poderia também ser a promoção do desenvolver dos seres e não, né, da promoção de uma escravidão, o que é visto muito presente na questão da globalização perversa, né? A questão da escravidão, a questão também, cadê ela aqui? A questão desse crescimento das desigualdades sociais como um todo, tá certo? Então, no geral, nossa avaliação ela vai estar pautada na globalização, tá certo? Então, vamos trazer essas características que eu acabei de falar para vocês. E esses 3 tipos de globalização, ela como fábula, ela como perversidade, que é essa que está sendo mostrada aqui, e ela como uma outra globalização, como uma globalização mais humana, será cobrado na avaliação dos senhores, tá certo? E eu espero que os senhores saibam argumentar, até porque na prova de sociologia também tem questões abertas, tá certo? Cheiro para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!